Podemos ver a Alt-Season começando na semana que vem, se e somente se esse sinal que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo de hoje for confirmado. Então, se você não quiser ser pego de surpresa caso essa confirmação aconteça e conseguir capturar toda a movimentação de alta que está para acontecer com as altcoins na confirmação desse sinal, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica aqui comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto. E como vocês podem ver, dessa vez eu errei, porque eu falei com vocês que o rompimento do topo histórico do Bitcoin poderia acontecer no dia 3 de junho, logo no início de junho, e na verdade ele aconteceu antes disso, cerca de 7 dias antes. A gente vê agora o Bitcoin batendo na casa de 112 mil, agora fazendo um movimento leve de correção completamente normal para continuar subindo, beleza? Seguindo aquela correlação com o M2 global, a gente tem uma perspectiva muito boa de alta para o Bitcoin, que de acordo com esse indicador, a gente poderia chegar na casa aqui acima de 140 mil dólares no Bitcoin por volta ali de setembro desse ano de 2025. E não é surpresa para ninguém que está acompanhando o mercado que a gente está vivendo nesse momento uma Bitcoin Season. Por mais que as altcoins tenham se valorizado um pouco nessas últimas semanas, a gente ainda tem o Bitcoin performando melhor do que a maioria do mercado. E aqui a gente consegue ver isso com base em dados, sem nenhum tipo de especulação. Esse Altcoin Season Index, ele pega a porcentagem de altcoins que estão performando melhor do que o Bitcoin nos últimos 90 dias, entre as altcoins que estão no top 50 do mercado cripto. E aqui você pode ver que somente 18% das 50 maiores criptomoedas do mercado cripto, excluindo o Bitcoin e as stablecoins, estão performando melhor do que o Bitcoin. Então a gente se caracteriza num período do ciclo aqui chamado de Bitcoin Season, períodos bons para se posicionar em altcoins. Mas tranquilo, porque essa valorização que está acontecendo com o Bitcoin, ela é previsível pelas fases do ciclo, onde a gente tem primeiro o Bitcoin se valorizando, depois o Ethereum, depois as large caps e depois a gente tem a alt-season efetivamente acontecendo. Tem um indicador muito interessante no gráfico do Bitcoin, não é sobre esse indicador aqui que eu vou falar com vocês sobre as altcoins, mas tem algo muito interessante acontecendo no gráfico do Bitcoin, que é o seguinte padrão. Toda vez que o Bitcoin cai abaixo da média de 200 períodos e depois recupera o preço e sobe acima dela novamente, ele explode de uma forma absolutamente abrupta. Observem aqui, é uma alta que não é aquela alta fraquinha de ficar em lateralização, é uma alta que realmente gera uma explosão. Isso aconteceu ali no final do ano de 2023, aquele início de 2024 forte que a gente teve no mercado cripto, e isso aconteceu exatamente também no meio para o final do ano de 2024, onde a gente teve ali aquela queda do Bitcoin para a casa dos 49 mil, depois ele ficou lateralizando ali, visitou a casa dos 60, voltou para 50, e depois na hora que ele volta acima da média novamente, olha o movimento que ele faz aqui, é justamente aquele movimento de novembro e dezembro ali, onde a gente teve uma valorização assombrosa acontecendo no mercado cripto. E justamente é a mesma coisa que está acontecendo aqui agora. Então o que a gente pode esperar na iminência desse rompimento de topo histórico aqui que está acontecendo, fazendo a confirmação desse padrão aqui novamente, é que o Bitcoin faça mais uma valorização muito boa, assim como ele fez das últimas vezes que esse padrão aqui aconteceu. Agora, e sobre as altcoins? O que acontece no caso das altcoins é o seguinte, as altcoins elas vão performar melhor depois que o Bitcoin faz uma movimentação forte de alta. Isso está caracterizado pelo próprio ciclo do mercado cripto, aqui no caso das altcoins, como eu falei com vocês, primeiro o Bitcoin se valoriza, e aí a gente tem o efeito riqueza no mercado, as pessoas se sentindo mais confiantes, o Bitcoin está dando muito lucro, os investidores acreditam que o Bitcoin já está muito caro, então o que, que eles fazem? Eles vão procurar por altcoins. Então observem aqui o padrão dessa movimentação. Esse gráfico aqui embaixo é o gráfico do Others, que são as outras altcoins excluindo o top 10, e esse gráfico aqui em cima é o próprio gráfico do Bitcoin, beleza? Então presta atenção aqui comigo na movimentação que acontece quando a gente tem um rompimento de topo local sendo feito pelo Bitcoin. A gente tem justamente o seguinte, em 2023, lá no início, como eu falei com vocês,
perto dessa primeira movimentação de topo aqui que aconteceu, o movimento foi muito forte nas altcoins. Quem estava presente no mercado sabe que muitas altcoins fizeram mais de 10 vezes de multiplicação ali, principalmente as meme coins e as criptomoedas de inteligência artificial. Foram o foco desse primeiro movimento de alta aqui que aconteceu. Mas observem o padrão aqui. A gente tem um topo local acontecendo e a gente tem posteriormente o Bitcoin vindo e rompendo a movimentação aqui de topo local anterior. Após o rompimento ser efetivado, as altcoins rompem aqui também esse topinho local que tinha acontecido, e aí sim, com o rompimento confirmado, as altcoins sobem parabolicamente. Isso aqui é um gráfico semanal, então essa alta que acontece de 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes de multiplicação em algumas criptomoedas, nesse caso aqui do início de 2024, foi feito em 1, 2, 3, 4 semanas. Então é um movimento muito rápido que acontece no mercado cripto e você precisa estar preparado para a hora que isso daqui acontecer. E aí, beleza, vamos vir para o próximo movimento aqui, que é mais interessante ainda e é mais similar com essa movimentação que está acontecendo aqui agora. Olha só, a gente forma esse topo local do Bitcoin aqui na casa dos 73 mil e a gente forma um topo local aqui nas altcoins também. Em novembro, logo ali no início, perto da eleição do Trump, o Bitcoin supera esse topo anterior aqui, só que olha para onde as altcoins ainda estavam. O Bitcoin, beleza, superou aqui com uma barra de ignição de alta forte, rompeu o topo histórico com uma barra aqui de ignição de alta, só que olha aqui aonde as altcoins ainda estavam, muito abaixo de quando o Bitcoin tinha batido 73 mil lá no início de 2024. Só que o que aconteceu depois? Vocês estavam presentes no mercado em novembro e dezembro de 2024? Se vocês estavam, vocês sabem o que aconteceu depois com as altcoins. Assim que o Bitcoin confirmou o rompimento, as altcoins subiram parabolicamente e olha só, aqui você consegue observar também. Nós saímos aqui de quando o Bitcoin rompeu o topo histórico, a gente estava na casa de 258 bi de capitalização de mercado para o Others e subimos para a casa de 450 bi, ou seja, quase dobramos a capitalização de mercado das outras altcoins, excluindo o top 10. E aí a gente está falando de altcoins pequenas, então muitas dessas altcoins aqui fizeram 10 vezes de multiplicação, porque a gente está falando das altcoins excluindo o top 10 do mercado cripto. E olha exatamente o que está acontecendo aqui agora, nesse exato momento no mercado. A gente está presenciando o mesmo rompimento de topo local que a gente presenciou aqui atrás. Em novembro tivemos esse rompimento de topo local e a gente está vendo aqui exatamente essa movimentação para acontecer. E olha só aonde as altcoins ainda estão. Da mesma forma, a gente está vendo uma simetria enorme com o valor que elas estavam quando o Bitcoin estava em 109.500 lá em dezembro de 2024. E o que vai acontecer caso esse rompimento aqui seja confirmado, na minha opinião, é a mesma movimentação que aconteceu aqui atrás. É uma explosão com as altcoins para elas virem aqui e buscarem essa região. E se a gente considerar essa proporção aqui de valorização que a gente teve de um topo para o outro, olha só, de 90%, a gente está falando aqui das altcoins chegarem na casa de 600 bilhões de capitalização de mercado. Então, muitas altcoins vão ultrapassar os topos locais que elas fizeram ali em dezembro de 2024. Só que aí, qual que é o sinal de confirmação que a gente precisa ver acontecendo aqui para que a gente tenha justamente essa movimentação acontecendo com as altcoins? A gente precisa, na minha opinião, aqui de uma barra de força acontecendo com o Bitcoin no rompimento, assim como a gente teve aqui atrás uma barra de força, tá vendo? Isso aqui é uma barra de força de alta acontecendo no semanal do Bitcoin. Isso aqui no rompimento não é uma barra de força de alta. Então, o sinal que a gente precisa ficar muito atento para observar esse rompimento acontecendo aqui e a confirmação de próximas semanas explosivas para as altcoins seria justamente uma superação da máxima desse candle aqui, que está na casa aqui de 111.900, com uma barra de força no semanal, uma barra forte, olha só, amplitude grande, fechamento perto da máxima, e aí sim a gente teria uma ignição de alta acontecendo com o Bitcoin, onde, na minha opinião, ele iria buscar ali a casa dos 120, 130 mil dólares, e as altcoins viriam explodindo atrás junto com ele, com essa confirmação de rompimento. Beleza? Então a gente não pode ver na semana que vem, nas próximas 2, 3 semanas, o Bitcoin perdendo essa mínima de 102 mil aqui, que é a mínima desse candle, sem superar essa máxima de 111.900. Porque se ele fizer isso, ele forma topo nessa região aqui. E aí poderia ter um movimento similar a esse daqui, olha só, daqui de trás, e a gente poderia ter que esperar mais algumas semanas para ver essa movimentação explosiva de alta acontecendo com as altcoins. Então o sinal que a gente precisa
ver para termos essa confirmação de movimentação forte de alta com as altcoins, assim como nós tivemos no início de 2024 e no final de 2024, seria uma barra de confirmação de alta nesse rompimento semanal que o Bitcoin está fazendo do topo histórico. E aí, com isso, na minha opinião, nós veríamos as altcoins explodindo no mercado. O Ethereum, que ainda está na casa de $2.500, a gente poderia ver ele voltando ali ao patamar de $4.000 e quem sabe buscando o topo anterior dele na casa de 4.800. Eu acredito que o Ethereum ainda pode entregar uma valorização muito boa nesse ciclo, tá? Minha projeção seria na casa ali de $7.000, $7.300 para o Ethereum nesse ciclo. Acredito que seja capaz dele atingir esse valor, beleza? XRP também acompanharia essa alta, BNB, as principais criptomoedas do mercado, assim como aconteceu ali no final do ano de 2024 e no início do ano de 2024. Solana se valorizou muito, Dogecoin se valorizou muito, meme coins atraem sempre o varejo para o mercado, então o Smart Money ele pumpa as meme coins para atrair a atenção do varejo para o mercado. Então, se você pensa nisso, você sabe que não só a Dogecoin vai se valorizar, mas as meme coins como um todo elas vão se valorizar para atrair novos investidores para o mercado. É assim que funciona a dinâmica do mercado cripto. Não lute contra ela, entenda que ela acontece e surfe essa movimentação. Para de loucura de achar que você tem que casar com uma criptomoeda para você comprar ela, para colocar ela na sua carteira. Você não precisa fazer isso. Se você sabe que o Smart Money ele pumpa as meme coins para atrair o varejo para o mercado, você utiliza dessa informação para comprar antes do Smart Money pumpar as meme coins, para você surfar e na hora que acontecer esse pump você realiza lucro e não seja aquela pessoa que entra no mercado por conta do pump que está acontecendo com as meme coins. Você vai realizar lucro, você vai ficar na outra ponta. Se você sabe que eles tendem a fazer isso, você age junto com eles, beleza? Cardano também se valorizaria, na minha opinião. Sui, que é uma criptomoeda blockchain Layer 1 com enorme potencial. Hyperliquid, eu passei para os membros aqui do canal na casa de $13. Pegamos esse fundo da movimentação que ela fez, está fazendo quase 3x de valorização em relação ao valor que ela estava nas entradas que eu compartilhei com os membros na planilha. Agora já está quase rompendo o topo histórico dela também, uma criptomoeda super promissora que tem um risco elevado de exploit no protocolo dela, então cuidado com uma alta exposição nessa criptomoeda, mas é sim uma criptomoeda muito promissora, tá? Então agora a gente saiu do top 10. Esse aqui são os others, tá? Os others, eles são as criptomoedas fora do top 10. Então, por exemplo, como eu estava falando ali, a gente está falando de Sui, de Hyperliquid, de Chainlink, Avalanche, Stellar, Shiba, Bitcoin Cash, HBAR, Toncoin, e aí a gente vem aqui para baixo, a gente está falando de Sonic, Injective, Virtuals, Optimism, Sei, essas criptomoedas menores, essas criptomoedas tendem a explodir, como vocês viram aqui, assim que o Bitcoin confirmar o rompimento desse topo histórico, assim como ele fez aqui em novembro de 2024 e assim como ele fez aqui em fevereiro de 2024. Então esteja ciente e se prepare para essa possível movimentação do mercado. E o Total 3, ele não fica tanto para trás também não, tá, pessoal? Porque o Total 3, ele está formando um triângulo ascendente aqui, que se a gente projetar o alvo desse triângulo ascendente, a gente tem uma projeção de dobrar a capitalização de mercado do Total 3, buscando aqui a casa de 2 trilhões de capitalização de mercado para as altcoins, excluindo o Bitcoin e Ethereum. Então são as altcoins ali que estão dentro do top 10 também, beleza? Então a projeção para as altcoins maiores também são muito boas na minha visão, a gente conseguindo efetivar esse rompimento aqui. Observem que a gente vem num padrão de topo e fundo ascendente desde 2023. Então se a gente olha sempre para a figura ampla, a gente vê aqui que a gente está numa estrutura de alta no mensal do Total 3 e isso tem aqui traz mais probabilidade da gente ver esse rompimento de topo acontecendo, tá? Porque olha só o movimento, a gente forma fundo, a gente vem aqui e forma topo, a gente forma o fundo 2 e a gente vem e forma o topo 2, a gente forma o fundo 3 e a tendência aqui nessa movimentação que está acontecendo, nessa tendência de altas mensal que está acontecendo aqui com o Total 3, é que o próximo topo seja acima do topo anterior, assim como ele vem fazendo, como esse gráfico aqui vem fazendo desde o final de 2023, beleza? E aí a gente teria a ativação desse triângulo ascendente com alvo na casa de 2 trilhões de capitalização de mercado. Então, o futuro, na minha visão, está promissor para as altcoins no mercado cripto e seguindo a dinâmica de ciclos de mercado, a tendência é que a gente veja posteriormente, após o rompimento, o Bitcoin dando uma acalmada, dando uma lateralizada e as altcoins acompanhando essa explosão de alta que ele fez, onde ele saiu da casa de 74 mil, rompendo o topo agora, ele poderia buscar, na minha opinião, a casa de 115, 120, 130 mil dólares e as altcoins ainda estão bem estacionadas, subiram um pouquinho, mas ainda tem muita margem de valorização
valorização para elas. Agora, algo que pode atrapalhar essa confirmação desse sinal, tá? Como eu gosto de falar aqui com vocês, eu passo todas as informações possíveis. Então, a gente precisa ver esse rompimento acontecendo para a gente ter a confirmação desse sinal. A gente não deve antecipar padrões no mercado. Perceba que se a gente tiver a confirmação desse sinal, a gente vai ter uma simetria muito boa a ser capturada, tá? Para quem mesmo comprar na confirmação do sinal, esperando a confirmação acontecer. E algo que pode atrapalhar essa confirmação é a volta do ruído das tarifas, onde o Trump está querendo implementar novamente uma tarifa alta sobre um grande player, que nesse caso é a União Europeia. Ele está querendo implementar 50% de tarifa contra a União Europeia, começando na semana que vem, ok? No dia 1 de junho, começando ali no início ali da próxima semana, sem ser a semana que vem a outra, ou no final dessa semana, não sei exatamente que dia vai dar, mas seria no dia 1 de junho. Então, a gente teria esse food das tarifas voltando, o que poderia atrapalhar esse rompimento acontecer. Mas, na minha opinião, a gente tem que seguir o gráfico agora. Então, vamos olhar para o gráfico e vamos entender. Se o Bitcoin perder essa mínima aqui de 102 mil, a gente tem a marcação de topo no semanal e uma probabilidade dele corrigir pelo menos até a casa de 93.500 e a gente poderia esperar um pouco mais para ver essa movimentação de alta explosiva com as altcoins para acontecer. Se no próximo candle aqui, nos próximos 2 candles, 3 candles, ele não perder a mínima de 102 mil e conseguir superar essa máxima aqui de 111.900, deixando uma barra de ignição de alta, a gente tenderia aqui a ver uma movimentação muito forte acontecendo com as altcoins. Então, o ponto é esse, beleza? A mínima de 102 não pode ser perdida caso um outro candle não consiga superar essa máxima aqui de 111.900, beleza? É assim que se forma topo. Por exemplo, se vier um candle aqui e atingir a região de 120 mil e depois atingir aqui a região de 98 mil, o próximo candle tem que perder a mínima desse candle para que aconteça a formação de topo, beleza? Então já não seria o caso de ser formado topo porque tinha perdido aqui os 102 mil, ok? Então fiquem atentos nessas regiões porque elas podem nos indicar a próxima direção de um movimento explosivo no mercado, seja ele de correção para o Bitcoin na casa de 93 mil ou de uma explosão das altcoins para recuperar esse topo anterior que elas marcaram em novembro, e isso seria um movimento maravilhoso para as nossas carteiras. E agora, se você quiser ter acesso a mais conteúdos exclusivos aqui do canal Invest Crypto, há uma planilha com diversas altcoins onde eu compartilho as entradas semanalmente e também faço lives exclusivas para os membros aqui do canal, onde eu tiro dúvidas dos membros. Basta clicar no botão Seja Membro do lado do botão Inscreva-se para ter acesso a esses benefícios exclusivos para o clube de membros aqui do canal. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.